Isso, eu tenho que lembrar disso. Boa, começou a gravar. Bom dia. Tá, vamos retomar a aula 16, tá? Como eu comecei a gravar agora, eu vou ter que explicar de novo, sei lá, vai que alguém faltou na aula, né? E não tá aqui agora online com a gente. Eu vou dar de novo a aula 16 porque foi muito corrido ontem, tá? E eu vou dar o vídeo hoje para vocês, tá? Então, é isso. Bora lá, falar sobre a abolição, retomar a abolição. E aí, uma coisa que eu não sei quem fez a pergunta para mim ontem, sobre a 1850 ser o fim da escravidão, né? Porque já que acabou o tráfico de escravos, acabou. O tráfico tá ilegal. Então, acabou a escravidão. Mano, olha o tempo de processo de abolição de escravidão. Não. Demorou quase 40 anos, velho, para a escravidão ser abolida. Então, mesmo com a abolição... Deixa eu dar um mute aqui pro pessoal aqui, que tá me atrapalhando um pouquinho. Aqui. Pronto. Então é o seguinte, mesmo com o fim do tráfico, o que todo mundo imaginou? Beleza, mano, a escravidão, sei lá, daqui 2 anos acaba. Não, velho. Demorou 40 anos para ter a abolição da escravidão. Tá? E por que isso? Por que o processo de fim da escravidão não acabou tão próximo quando você teve a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850? Porque só foi 38 anos depois. Vou arredondar. Por que 40 anos depois? Os imigrantes. E aí eu vou retomar, porque eu coloquei aqui os imigrantes. Veio um pequeno número para a lavoura. Não veio uma quantidade gigantesca de imigrantes para cá, em um primeiro momento, entre 1840, pós Lei Eusébio de Queiroz, 1850. Não vieram... Tem gente querendo entrar na cal, professor. Desculpa te interromper, tem gente querendo entrar. Desculpa aí, mas... Foi. Isso. Nós. Não, pode dar esse toque, gente. Por favor. Fundamental. É que eu tô olhando para a câmera, né? Não tô olhando para a tela. Acho que eu vou mudar um pouco essa... Vou mudar um pouco, não. Vou mudar essa câmera. Porque aí eu consigo ficar mais... Isso. Aí eu consigo ficar... Olha só, o Alan de olho na tela. Aí quando aparece um laranjinha aqui para mim, é para eu adicionar. Alan Vlogs. Bem, continuando então. Por que então o processo de fim da escravidão não foi tão rápido, né? Porque você vê poucos imigrantes. A quantidade de imigrantes foi muito pouca. Além disso, né, os poucos imigrantes que vieram para o Brasil não se adaptaram ao trabalho, né? Porque como eu mostrei lá para vocês na aula de ontem, você tem uma mentalidade escravocrata, você tem uma mentalidade escravista. Cara, é sobre-humano a quantidade de horas que era colocado para aquele escravizado africano, que nem o italiano, o alemão aguentou, porque é sobre-humano, velho. Sabe? E aí, de novo, tratando sobre a questão do índio lá atrás. Opa. Espera aí que veio uma notificação para mim aqui. Não é para ninguém entrar, não. Libera o pessoal. Ah, tá. É o que vocês já mandaram para mim. Ok, beleza. Liberei já. Não tratou os imigrantes, não tem uma cultura de tratar os imigrantes que não suportaram esse trabalho, que era gigantesco, como vagabundos. E nem tem que relacionar mesmo. O problema é que esse mesmo trabalho árduo foi colocado para os indígenas, para os nativos dessa terra, lá no começo. Só que se propagou a cultura que o índio não gosta de trabalhar, é vagabundo. Ah, vagabundo não gosta de trabalhar? Porra, mano! A condição de trabalho que era colocado para ele, claro que ele não ia trabalhar, claro que ele ia se rebelar, claro que ele ia se revoltar, como os imigrantes fizeram. Só que os nativos, os indígenas, os africanos, não tinham ninguém, não tinha nenhum
amparo jurídico legal. Não tinha nenhum amparo. Certo? O imigrante fez rebelião, ia no seu consulado, e aí alemães, suíços foram proibidos de vir para o Brasil. Certo? Porque você teve a permanência da escravidão, você tinha um tráfico interno também, que sustentou a escravidão. Lá na região, principalmente do algodão, você teve a região do Nordeste, do açúcar também, tá? Com a crise do açúcar, você não consegue... Você tem muito escravo inutilizado ali. Não que ele não fazia nada, mas o senhor do engenho, ele fala, mano, o açúcar não tá me dando dinheiro, velho. Preciso vender algum produto meu. Então, vou vender escravos, porque o Sudeste tá precisando. Café, tô precisando de mão de obra. Então, o tráfico interno acabou sustentando ainda a escravidão. Essa migração do Nordeste, Norte, Centro-Oeste do país para o Sudeste, os escravos que tinham. Certo? Beleza? Então, por isso que a escravidão, mesmo com o fim do tráfico, conseguiu respirar. Tá? Mas tá na UTI. Oi? Você está com o segundo médico? Tô. Dá uma olhadinha, porque tem pai ligando, falando que tem ex-aluno do colégio que está entrando e atrapalhando a aula. Então, se tiver algum ex-aluno, por favor, saia, né, para não atrapalhar os demais alunos que estão. Ixi, eu não. Se você reparar que tem alguém que não é nosso aluno, por favor, não entrar. Tá. Ok, obrigado. Nós. Gente, se alguém estiver atrapalhando, vocês trocam uma ideia, mano. Manda um oi aí pra mim, tá? Beleza? Bem. Continuando, né? Então, por isso que a escravidão ela continuou respirando. Tem a questão da Guerra do Paraguai, que até o Joaquim falou ontem. E aí, Joaquim, os escravos convocados, não pense o exército brasileiro como uma quantidade gigantesca de negros. Não. Não à toa que o Dom Pedro II, nessa Guerra do Paraguai, quando ele convocou alguns escravos, né, até tem lá o Obama, tipo, como assim convocar escravo? Mas, acrescentando lá a sua pergunta, Dom Pedro até falou, cara, eu vou colocar alguns mercenários. A gente vai contratar alguns mercenários. Por quê? Porque eu não posso ficar também tirando escravo da lavoura, sendo que o café é o café que dá dinheiro para nós. Principalmente no período de guerra. Mas é interessante, Joaquim, a gente pensar o seguinte, que alguns escravos, tendo benefício à alforria, ao final, né, a liberdade no final da guerra, é interessante que quando os escravos eles foram chamados, você tem aquela contradição, mas espera aí. Então eles são brasileiros. Então esses homens que estão aí na guerra, eles são brasileiros, espera aí. Isso dá argumento para o processo de abolição, tá? Essa é a questão, é o argumento que eu preciso, por essa contradição que o Estado fez. E, de novo, não foi uma quantidade gigantesca de negros, porque também não faz sentido eu dar arma para essa galera que durante séculos eu acabei maltratando, né? Como você bem falou, professor, não é perigoso? Então, a quantidade foi pequena e também aquela questão individual. Eu garanto para você a sua liberdade. O cara falou, beleza, é nóis. Tá? Porque ele também quer se inserir na sociedade. Pô, o escravo, o negro liberto, ele quer se inserir na sociedade. Não à toa que ele compra outro negro. Não à toa que ele vai negar a sua religião. Ele vai aderir ao catolicismo. Ele vai se adaptar às vestes. Ele vai tentar se afastar. Ele vai tentar se afastar de tudo aquilo para quê? Para se inserir na sociedade. Beleza? Certo? Acho que aí agora ficou mais... Ô, professor. Oi. Outra pergunta. Essa questão dos imigrantes terem sido maltratados na lavoura, não pode indiretamente ter influenciado para a questão da revolta da Farroupilha? Mas a Farroupilha, ela foi num período regencial, foi antes. Ah, tá. Desculpa, professor. Não, tranquilo. Tipo, não que não... Assim, professor, mas não tinha imigrantes antes no Brasil? Claro que tinha. Só que qual que é a grande diferença aqui? Projeto. O Estado, ele falou, mano, chama imigrante pra cá. É um plano de Estado.
Claro que antes disso, imigrante podia vir para o Brasil. Mas o que aconteceu pós a Lei Eusébio de Queiroz? Na verdade, um pouco antes, em 1847. O Estado brasileiro começou a fazer propaganda na Europa, que estava uma baderna, e falar, mano, vem para cá. Vem para cá que a gente garante trabalho para vocês, garante boas condições de trabalho. Boas condições. Vimos onde que no primeiro momento as condições eram péssimas. Muitos imigrantes foram explorados, sofreram. Mas, de novo, não se compara ao que os libertos e os escravizados passaram. Beleza? Eles fizeram a mesma coisa, o Brasil fez a Valeu, mesma professor. coisa que os Estados Unidos fez, né, para pegar os europeus. Fala de novo. O Brasil fez a mesma campanha que os Estados Unidos fez, não é? Para puxar os Boa, europeus. seu lindo! Boa, muito bem. Muito boa, boa Te lembrança. amo, bebê, te amo. É isso mesmo. Ah, fiquei feliz que você lembrou disso. Excelente, isso mesmo. Eu tô muito feliz. Nossa. Cara, é aquela propaganda. Só que os Estados Unidos fez uma propaganda bem anterior e os Estados Unidos realmente tratou bem esses imigrantes que chegaram. Deu terra, deu condições. O Brasil não, porque o Brasil tinha uma mentalidade extremamente escravocrata. Beleza? Certo? Vamos lá, próximo slide. Aí é falar um pouquinho mais aprofundado sobre esses dois homens. O Luiz Gama, eu consegui falar o que eu queria em relação a ele ser um advogado que conseguiu libertar, através da lei, conseguiu libertar muitos negros escravizados, centenas deles. E como ele conseguiu isso? Por curiosidade só. Lembra daquela lei para inglês ver? Então, essa lei continuou lá. O que era aquela lei de inglês ver? Não pode mais entrar negros aqui no Brasil. É o fim do tráfico. Mas, tipo, continuou o tráfico, né? Lei para inglês ver. Mas essa lei não foi revogada. Ela continuou lá. Pô, professor, então tá dizendo para mim que teve no Brasil a lei de 1831 e a lei de 1850? Só que a de 1850, tipo, mano, vamos parar mesmo. Entendeu? O que o Luiz Gama fez aí? Como a lei de 1831 não foi revogada, qual que era o argumento dele e ele conseguiu dar alforria para os escravizados? Esse negro aqui chegou depois de 1831 e ele já não podia ser escravizado. Então eu quero na justiça a liberdade dele. Tudo isso, o Luiz Gama ele conseguiu fazer isso porque eu já estou no momento do que é o seguinte, mano, a escravidão vai acabar. A escravidão vai acabar. Muitos fazendeiros, pós-guerra do Paraguai, começaram a libertar os seus escravos, da alforria. Porque começou a ficar muito caro eu comprar os negros também do Nordeste. Tá faltando. Quando eu tenho a falta de um produto, ele fica caro. Né? Álcool em gel. Outra coisa, né? Álcool em gel aumentando. O que é? Esqueci disso aqui. A máscara, né? Aumentando porque tem pouco. Então a galera vai ganhar dinheiro. Então a escravidão, eu começar ainda a continuar com escravos, não é vantajoso. Então, além desse momento, esse momento ajuda o Luiz Gama a libertar. Ajuda a juízes a falar, pode crer, liberta aí os caras. Vai começar a vir mais imigrante mesmo. E aí o José do Patrocínio, jornalista, tá? E isso é interessante a gente perceber que a mídia, você começa a ter jornais abolicionistas. Pô, o Dom Pedro II, ele podia vetar esse jornal. Ele podia, não quero esse jornal, fecha de jornal. Ele não faz isso, porque isso demonstra, representa esse momento que o Brasil está vivendo. Vai ter abolição. A escravidão não se sustenta mais. Mas perceba, triste isso, perceba, não é uma questão social por dó, é uma questão seguinte, não vale mais economicamente. Não vale mais a pena. Então, você começa a ter espaços que eles são importantes sim, com certeza, tem seu peso, né? Eles, querendo ou não, eles aceleram o processo. Poderia ser muito mais longo, cara. Tá? Beleza? E aí a gente vê algumas leis sendo instauradas para tentar acalmar as rebeliões que estavam acontecendo, rebeliões de escravizados. Né? Não se esqueçam dos quilombos. Os escravos percebem um momento, tipo, cara, vai acabar esse negócio, eu vou me rebelar, vou fugir mesmo e é isso aí.
para tentar tranquilizar e acalmar as rebeliões de escravos e também a pressão da parte da sociedade que quer o fim da escravidão, colocou aí a lei do ventre livre. Não à toa que essa charge aí, olha aí, você tem 2 homens fazendeiros, homens donos de fazenda, ali, ó, se segurando, fala, mano, beleza. Olha com que eles estão se apoiando. Escravos. Não são crianças. Não são crianças, são escravos. Tipo, mano, beleza, ó, lei do ventre livre aqui, eu tô me segurando, vai ser injetado a lei do ventre livre na sociedade para que eu ainda consiga manter os meus escravos. Para que ainda eu consiga ter paz na minha fazenda. Só que, como eu mostrei para vocês ontem, muito rápido, né? Essa criança que nascia era para ela ser liberta. Era para ela ser livre. Só que tem um problema. Uma criança recém-nascida, uma criança, não só recém-nascida, mas uma criança não consegue ficar longe da mãe. Né? Não dá. Então, assim, beleza, ele é livre, mas ele está na fazenda. Que fiscalização tinha de que aquela criança não ia continuar sendo escravizada? E outra, alguns fazendeiros querem indenização. Tipo, eu vou perder essa mão de obra, vou perder esse escravizado que é viver até uns 30 anos de idade. Então, eu quero que ele trabalhe para mim até os 21 anos, porque eu estou perdendo uma propriedade. A noção aqui do escravo não é de ser humano, é de propriedade. Eu estou perdendo dinheiro. Pesado. Né? Se ele não receber, então, pagamento do Estado, uma indenização, mano, então eu vou manter essa criança até os 21 anos trabalhando para mim. Tá? Depois você tem a lei do sexagenário, que, bem, né, já acho que isso ficou claro para vocês, a lei da gargalhada. Tá aí, ó, 1885, é essa lei. E aí, se eu não me engano, antes da assinatura da Lei Áurea, alguns estados já promoveram a abolição na sua região. Por exemplo, se não me engano, o Ceará e o interior de São Paulo, lá em 1886, 87, se não me engano, começou a abolir a escravidão. Se você pensa que quando foi assinada a Lei Áurea, milhões de pessoas que eram escravizadas ficaram livres, não. A maior parte já tinha sido liberta. A maior parte. Tá? Bem, é assinada a Lei Áurea pela Princesa Isabel, né? E a grande pergunta que fica é, beleza, e após a Lei Áurea? O que acontece depois da Lei Áurea, né? Aí é aquela comprovação daquele quadro que nós vimos na aula de ontem. Aquela lógica, eu preciso embranquecer a sociedade brasileira. Olha o boom de chegada de imigrantes europeus pós-abolição, que foi em 1888, né? Você tem uma chegada assim gigantesca. Perceba uma outra coisinha aqui, ó. Olha lá em 1850, a chegada de imigrantes. Por causa daquela promoção do Estado brasileiro de 1847, né? Chamar o imigrante para cá, só que ele deveria pagar pela viagem. Só que aí ele era explorado, né? Olha no decênio seguinte, diminuiu um pouquinho. De 1850 a 59, olha no outro decênio, diminui um pouco a vinda de imigrantes. Perceba, o Brasil não estava tratando muito bem. Depois da abolição da escravidão, aí sim, o imigrante, eu vou ter garantias jurídicas para esse imigrante. Eu quero que ele venha e eu já estou com uma outra mentalidade aqui. Eu preciso tratar esse imigrante como um ser igual a nós aqui, não como um escravizado. Por isso que você vê essa quantidade gigantesca. E, de novo, exclusão dos negros. Muitos negros falam, mano, eu vou sair da fazenda e vou para a cidade, vou trampar na cidade, velho. Só que quando ele chega na cidade, ele não tem emprego para ele. Porque o comerciante prefere o europeu. Eu prefiro ter um recepcionista na minha loja europeu, um alemão, um suíço, do que um negro. É muito mais convidativo. As pessoas vão querer comprar o meu produto. Alguma semelhança com a atualidade? Será que em shopping eu não tem, será, essa escolha pelo fenótipo? Pô, esse aqui, eu gosto mais desse fenótipo. Vai você numa entrevista com um cabelo rastafari. Com o modelo de cabelo que é seu. Ou com dread.
não vai rolar, né? Tipo, ó, tira o dread, né? Alisa o cabelo. Não é bacana, não é legal. É perigoso você perder o emprego. Ou você não ganhar esse emprego nessa concorrência. Nossa. Quase caiu. O que temos após a Lei Áurea? A permanência da Lei de Terras. Só quem tinha dinheiro podia ser proprietário de terra. Logo, tanto escravizado como imigrante também, tá? Como imigrante também, ele não tinha acesso à terra como nos Estados Unidos, como o Aleph falou, né? Nos Estados Unidos, ele falou, mano, vamos compartilhar a terra. Porque é fundamental para a economia. Todo mundo acha que eu distribuir terra é coisa de comunista. Não, cala a boca. Reforma agrária é a coisa mais capitalista que tem, amigão. Porque se eu faço reforma agrária, a pessoa tem renda ali naquela terra, ela vende produto, ela tem dinheiro. O que ela faz com esse dinheiro? Vai fazer a revolução comunista, socialista, marxista, petista? Não, mano! Vai comer um Mac. Vai comer um lanchinho do Mac, né? Vai fazer girar a economia, vai consumir. Certo? Só que no Brasil a gente não tem essa lógica, a gente não tem uma lógica industrial capitalista. A gente não tem essa lógica industrial capitalista. Olha lá o surto industrial. Eu tenho uma lógica agrária, exportadora e de latifúndio, concentração de terra. Só vai ter terra quem tiver renda, dinheiro, uma grande quantidade de dinheiro. Não à toa que a Lei de Terras é 1850, logo após a Lei Eusébio de Queiroz. Porque os deputados brasileiros fazendeiros falaram, mano, fim do tráfico de escravos, a galera vai começar a libertar a sua mão de obra escravizada. Não, mano, essa galera aí não pode ter terra. Mais um problema que nós temos hoje, essa concentração de terra. Alguém faz ideia por que isso acontece? Porque mulheres negras possuem... Beleza, falta 10 minutos para acabar. Aí na próxima aula, na próxima sala, né? Eu vou mandar o vídeo para vocês. Já vou terminar já. Por que mulher negra possui a principal renda na casa, nesse período? Em uma família de libertos, por que a mulher negra, ela que vai ter renda? Alguém faz ideia? Pode falar aí. Tá tentando falar, Joaquim? Eu não... Não, professor, tô falando com o Renato aqui. Ah, tá. Ô, professor, posso falar uma coisa? Pode ir Constituição? Oi? Constituição? Não. Não? Elas tomavam conta da casa ou não? O que é? Tomavam conta da casa? Isso. Muito bem. É isso mesmo. Tá lá no livro texto. Viram empregadas. Exato. É muito mais comum, né? Eu aceito como emprego no meio urbano essa mulher para ser empregada doméstica, né? Então, beleza. Ela vai ter um salário me servindo, né? Sendo uma empregada doméstica. Ela vai continuar fazendo o que ela fazia antes, vai receber um salário ali. Agora, o homem não. Os afazeres, os trabalhos de homem, né? Tudo ocupado pelos imigrantes. Tudo ocupado pelos imigrantes. Outro fator aqui fundamental, o Código Penal, velho. Nossa, isso aqui é claro como o Estado brasileiro, ele perseguiu a cultura que vinha da África, dos afrodescendentes, né? Primeiro, o artigo 399, deixar de exercitar profissão, ofício, deixa eu pegar aqui, ofício ou qualquer coisa em que ganha vida, não possuindo meios de subsistência e domicílio certo em que habite. Essa aí é a famosa lei da vadiagem. Muitos libertos iam para a cidade e pelo fato dele ser negro, o patrão dava um salário pequeno e uma longa jornada de trabalho, a mentalidade escravista, a mentalidade escravocrata. E aí ele falava, mano, não vou aceitar isso, eu sou livre, não, eu quero ter um emprego digno. Quando ele andava pela rua e ele era pego pela polícia, o que você está fazendo? Tô andando, mas você tem emprego?
Não, não tem emprego. Então você está preso. É uma lei específica para um determinado grupo. A maior parte do grupo que vai ser presa por causa dessa lei vão ser os negros, porque não é oferecido emprego para eles, porque todo mundo prefere colocar um imigrante dentro da loja, um europeu. Outra lei, fazer nas ruas e praças públicas exercícios de agilidade e destreza corporal, conhecidos denominação capoeiragem, proibido capoeira. Um importante pilar da cultura afro, proibido, não vai poder fazer na rua isso, capoeira. Eu digo que o racismo... A capoeira não foi extinta também por conta de ser uma arte meio que eles ficaram com medo ou não tem nada a ver? Também é uma arte de luta, né? Dos negros, sim. Ô, professor, um dos motivos para essa abolição... Calma aí. Desculpa. Tranquilo. Eles utilizavam, sim, era uma maneira também de eu evitar de que eles atacassem, ou o próprio policial, quando eles fossem ser averiguados em alguma coisa, eles não utilizassem dessa luta, né, para se proteger. Também, é uma ideia também. Mas o principal que eu quero mostrar aqui é essa perseguição do Estado, é um projeto de Estado, exclusão dos negros. Projeto do segundo reinado aqui e que vai continuar no período da República, que a gente vai ver que é a República Oligárquica. Isso é o racismo estrutural. Não é só pelo fato dele ter a pele negra, mas a cultura. Não à toa que, mais uma vez, a pessoa negra, ela tenta tirar tudo que seria natural dela. Ela nega, vou negar meu cabelo, vou negar a religião, vou negar tudo. Isso que é racismo estrutural. Fala, Joaquim. Ô, professor, eu ia falar que um dos motivos para a capoeira também ser proibida era que ela fazia referência à cultura africana, né? Mas você já falou aí. Sim, isso. Sim. Então, o legal o interessante de a gente ver aqui é esse projeto do Estado brasileiro de segregação, separação. Tá? É um projeto de Estado. Mano. Ô, professor. Oi. Você pode voltar no slide só para me tirar print? Qual? Esse aqui? Eu já tirei. Não tem nada. Obrigado. Ah, tá. Professor, essas leis são boas anotar também? Ou guardar? Ou só para saber mesmo? Ah, não, você não precisa decorar, não. Não, nem é copiar, não. Não, por favor. Não. Eu só quero mostrar para você essa evidência, esse fato. Tá bom? Beleza. Eu peguei isso aqui. Se você entra na Câmara Federal, copia e cola isso aqui e bota no Google. Você vai estar na Câmara Legislativa. Eu tirei do site oficial do governo. Só que você vai encontrar ele com um traço, porque ele não vale mais. Isso aqui não é mais válido. Mas não vale mais. Existiu essa lei e tá lá. Eu tirei de lá. Ô, professor. Oi. Essa lei da vadiagem foi até a ditadura, né? Foi. Na ditadura também. Eu não sei se eles colocaram novamente. Não essa lei em específico, mas com uma outra linguagem. Mas sim, você não podia fazer grupos na ditadura. Você não podia andar em grupos. Meu tio foi preso por causa disso. É mesmo? Ficou uma noite, acho que, na cadeia. Por Caraca. causa disso. Voltava do trabalho sem a carteira. Esqueceu a carteira no trabalho e pegavam ele. Ficou uma noite. Amigão. Difícil. Turma, eu vou pausar essa aula e aí eu vou entrar numa outra conversa. Usem o mesmo ID para eu mostrar para vocês o vídeo, beleza? Aí eu finalizo a aula, tá bom? Fechou? É nóis. Show.